Shalom, shalom aos irmãos, todos os irmãos que estão no Brasil e fora de Moçambique, os que estão a entender nossa linguagem portuguesa, então que Deus abençoe. Shalom a todos. Então, para os irmãos também, os que estão aqui em Moçambique, no nosso país, shalom a todos, que Deus abençoe abundantemente. Então, para quem não me conhece, eu sou o irmão Pedro João Mundlani, de Moçambique, da professora de Gaza, da Vila da Macia. Então, que Deus abençoe. Antes de tudo, eu quero pedir para os irmãos se inscrever aí no nosso canal, também ativar as notificações aí embaixo. Então, clicar no like aí. Então, que Deus abençoe abundantemente, abençoa mesmo. Então, mas hoje, antes de tudo, hoje vamos falar sobre uma coisa muito importante da palavra de Deus. Eu não vou cavar muito sobre este tema de hoje, e por causa do tempo aqui já são 19 horas e logo para 20 horas, então hoje já são 20 horas, mas eu não vou cavar muito, então, mas vou dar alguns detalhes sobre o tema de hoje. O tema de hoje é muito importante. Por favor, eu peço para os irmãos, estou a pedir para os irmãos compartilhem essas mensagens. Essa mensagem, principalmente essa mensagem de hoje, para com outros irmãos, para que possam ser salvos como tu. Aleluia. Glória a Deus. Então, hoje vamos falar sobre um tema muito importante, a importância da salvação. A importância da salvação. Você, como um ser humano aqui na terra que Deus te criou, você deve ser salvo. Aleluia. A importância para que você tenha o que? A salvação. Primeiro, conhecer a Deus. Por quê? Porque a maioria dos irmãos, das irmãs aqui na terra, dos seres humanos, e estão a viver, os outros acordam de manhã, vão ao serviço, os outros acordam de manhã, vão aos seus negócios, e eles não têm nada a ver com Deus. Então, estão sempre preocupados e a buscar aquilo, querem adquirir aquilo. Então, eles ficam sempre frustrados, preocupados em muitas coisas. Então, eles não têm nada a ver com Deus. Eles não querem ouvir nada de Deus. Mas é uma coisa muito importante para que você, antes de acordar logo de manhã, ao sair da sua casa, para os seus negócios, para o seu serviço, primeira coisa que você deve saber, que tem que vir na tua mente, é pensar sobre a importância da sua salvação. Então, a minha questão para contigo hoje, minha irmã, meu irmão, será que você está salvo? Essa é a minha questão. Será que você está salva? Então, essa resposta você vai escrever aí embaixo no chat, aí nas mensagens. Então, vai escrever aí, então aí de responder essa pergunta. Então, eu quero ouvir essa pergunta, a resposta dessa questão que estou a fazer. Será que você está salvo? Imagina o Senhor Jesus Cristo, Ele voltar agora. Agora que estou falando contigo, agora que são 20 horas. Imagina o Senhor Jesus Cristo voltar agora. Será que Ele te encontrará? Será que você será arrebatado? Será que você será arrebatado? Então, é uma coisa muito importante para que a tua alma seja salva. A tua alma seja o que? Salva. Então, nós vamos ver sobre um versículo em que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina a importância da salvação, de você ser salvo. Então, nós vamos aprender no livro de João, capítulo 3, versículo 1. Rapidamente. João, capítulo 3, versículo 1. Ok? Versículo 1.
versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Então, assim diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi. A palavra Rabi significa mestre, ok? Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Está vendo? Se Deus não for com ele. Depois Jesus respondeu. Então, aqui, Nicodemo aqui era um princípio dos judeus. Então, quando usa princípio dos judeus, não significa... Ele era um dos governantes, pode ser de um bairro, mas era um dos líderes. Está a perceber, né? Era um dos líderes, pode ser de um bairro, ou pode ser de uma província, mas não de um país, não, mas de uma província, tá bem? Então, ele era um dos príncipes de que governava um lugar, tá bem? Pode ser o bairro, pode ser a província, tá bem? Então, uma coisa assim. Então Nicodemo foi de noite, tá vendo, né? Ele foi de noite, foi ter com Jesus Cristo. Ele perguntou a Jesus, ele disse, Senhor, eu sei, e nós bem sabemos, que tu é o mestre, que tu é o rabi, que tu é o mestre, vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não for com ele. Então, qual é a resposta de Jesus? Foi esta. Versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está vendo? Jesus Cristo ele disse, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, versículo 4. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo. Então, está vendo Nicodemo? Nicodemo, ele não compreendeu. Jesus, ele disse, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então, Nicodemo, ele não compreendeu o que o Senhor Jesus queria dizer. Então, Nicodemo está dizendo que, Senhor Jesus, será que ele disse-lhe Nicodemo, como pode um homem nascer sendo velho? Então, Nicodemo está dizendo que como é que uma pessoa que tem em volta de 60 anos, já é velho, pode ser aquela pessoa voltar na barriga da sua mãe enquanto ele tem 60 anos? Então, ele não compreendeu sobre a salvação. Então, porque Nicodemo não era salvo. Então, você pode dizer, mas ele crê em Deus, mas o que? Ele era judeu, mas ele crê em Deus, mas o que? Não compreende nada sobre a salvação. Tá bem? Porque no tempo do Senhor Jesus Cristo, de lá para Noé e Enoque, então não houve essas coisas de salvação. Essa mensagem não foi pregada, essa mensagem de salvação. Então, a mensagem da salvação começou com o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento para nós. Então, e disse-lhe Nicodemo, como pode um homem nascer sendo velho, porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Versículo 5. Jesus respondeu e disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está vendo? Jesus ele disse, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, aqui nós vamos ver sobre dois tipos de salvação, ok? Existe salvação da água, existe salvação do Espírito. Então, qual é a salvação da água? A salvação da água é aquela salvação em que você entra na água, você vai na igreja, então na igreja te leva para as águas, você ser batizado, tal. Então, qual é a salvação do Espírito? Salvação do Espírito. Salvação do Espírito.
Salvação do Espírito é aquele... Ok, vamos para Romanos capítulo 10, versículo 7. Vamos correr. Romanos 10, ok? Jesus. Romanos 10, versículo 7. Ok. Romanos 10, versículo 17. Ok, 17, versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor, no Romanos 10, versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, versículo 18, mas digo, porventura, não ouviram sim, por certo, pois por todos a terra saiu a sua voz. Então, aqui está dizendo que quando você lê bem no versículo 5 e 6, 7, é por causa do tempo. Então, por causa do tempo, não vou ler esses todos os versículos, então não vou aprofundar aí por causa do tempo. Então, mas o apóstolo Paulo, ele disse, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Depois ele disse, com a sua boca confessar o Senhor Jesus Cristo como o Senhor, mas com o teu coração e crer para a justiça. O que ele queria dizer? Ele queria dizer, quando ele disse, com a tua boca confessar o Senhor Jesus Cristo como o Senhor Salvador. O que ele queria dizer? Ele fala sobre a salvação do Espírito. Então, a salvação do Espírito, ela tem a ver com o quê? Com confessar. Então, você tem que confessar. Está a perceber, né? Você tem que confessar. Confessar. Então, é a salvação. Quando você confessa, quando você estuda a palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, você confessar a palavra de Deus. Então, é a tua alma que é salvo. Quando você estuda a palavra de Deus, quando você medita na palavra de Deus, você pensar a palavra de Deus, você está no serviço, deixa pensar a palavra de Deus. Você está a dormir, ao acordar, pensar, meditar na palavra de Deus. Então, é a tua alma. Então, há uma informação, há uma notificação que é dado no teu espírito. Há uma informação que sai do teu espírito para Deus. Há um relatório que Deus recebe no céu de que a tua alma precisa da salvação. Mas a salvação vem de Jesus. Está a perceber, né? A salvação. O que vai sair do teu espírito quando você estuda a palavra de Deus, quando você medita na palavra de Deus, é a informação, é a notificação. É algo que sai do teu espírito para Deus. Está a perceber, né? Então, Deus, ao receber a informação, a notificação do teu espírito, que o teu espírito precisa de salvação, o que ele vai fazer? É ele que vai te salvar. Está a perceber, né? Então, mas primeiro, Deus, ele nunca vai te salvar sem primeiro você confessar. Está a perceber, né? Então, é necessário, você precisa de confessar. Confessar. Com a tua boca, confessar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, que Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dos mortos, mas com a tua boca, mas com o teu coração, crer para a justiça. Você tem que crer. Então, a importância da salvação. Você deve ser salvo. Está a perceber, né? Deve ser salvo. Você pode perguntar, mas o irmão Pedro, você disse que devemos ser salvos. Você leu no livro de João, capítulo 3, você disse devemos ser a importância da salvação. Como ser salvo? Então, primeira coisa, para Deus te salvar, você deve confessar. Estudar a palavra de Jesus. Ter uma Bíblia. Estudar a palavra de Jesus Cristo. Pensar nela. Quando eu pensar a palavra de Jesus,
significa meditar nele. Você esteja a meditar nele. Então, ao meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Jesus passa como se fosse um chip no teu espírito. Está a perceber, né? É como se fosse um chip no teu espírito. Então, Deus, Ele passa a falar contigo depois de você ter sido salvo. Mas também a salvação não basta só. Está a perceber, né? A salvação não basta só. Então, existem outros montes em que você deve navegar depois de você ter sido salvo. Então, quais são esses montes que você deve navegar? Quais são as escadas? Porque a salvação, depois de você ter sido salvo, então, a salvação é como se fosse escada. Em inglês chama-se step ladder. Então, é como se fosse step ladder, é como se fosse escada. Em que você sobe. Então, há algo que você deve fazer depois de ser salvo. Alguma coisa. Alguma coisa. Então, se o Senhor Jesus Cristo voltar, se você, minha irmã ou meu irmão, você não é salvo, se o Senhor Jesus Cristo voltar hoje, o que você vai fazer? Onde você estará? Onde você estará? Será que você será arrebatado? Essa é a minha questão. Será que você será arrebatado? Qual é a tua maior preocupação hoje? É a salvação ou é o dinheiro? Estás preocupado com o dinheiro? O que vou dar aos meus filhos? Eu não trabalho. Eu não tenho negócio. A minha família não me ama. Ninguém me ama. Meu patrão me expulsou do serviço. O meu marido me traiu, minha esposa me traiu. Não tinha paz em casa. Estou a sofrer, estou a dormir com fome. Não tinha nada para dar os meus filhos. Estou a dormir com fome. Essa é a tua maior preocupação. Mas a tua primeira preocupação hoje não deve ser do dinheiro. Deve ser da tua alma. Será que você está salvo? Será que você será arrebatado? Essa é a minha preocupação para contigo, com a tua alma. Com a tua alma. Quando Jesus Cristo voltar agora que você esteja assistindo esse vídeo, quando Jesus Cristo voltar, será que você será salvo? Jesus Cristo, ele disse, qual é a vantagem do homem ou de uma mulher de ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Primeira coisa, você deve ser salvo. A importância da salvação. Ser salvo é uma coisa muito importante. Está a perceber, né? Ser salvo. Então, vamos voltar para o mesmo livro de João, né? O mesmo livro, o tempo, meu Deus, o tempo, the time. O tempo está aí, oh meu Deus. Então, no mesmo livro de João, no mesmo capítulo, né? No mesmo capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu, ele disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, você é muito importante. Você pode dizer assim, eu já entrei nas águas, eu já fui batizado. Escuta. Ok. Isso aí não é nada. Ok? Entrar nas águas não é nada. Por quê? Porque você pode entrar nas águas enquanto você foi tomar banho. Está a perceber, né? Você pode ir na igreja. Então, né? O teu pastor, ele poderia ter te levado, ir na praia ou ir em um dos lugares. Você pensar que está a ser batizado enquanto estava já a ir mergulhar, estava já a ir nadar. Então,
Primeiro, essas coisas de ser batizado, isso aí não basta, isso não é nada aquilo. Por quê? Porque uma pessoa que é batizada hoje pode estar. Porque a maioria das pessoas que foram batizadas, mas ainda vive aquela vida mundana, aquela vida do mundo. Se prostitua, trair seu marido, mentir, fofocar, fofocar, mentir, não respeita o seu marido, não respeita a sua esposa, não sustenta os seus filhos, não respeita Deus, fala mal de Deus. Então, essas coisas, aquilo ali não é nada. Mas aqui, a maior preocupação de Deus para contigo, para com a tua alma, é a salvação do Espírito. Está percebendo? A salvação do Espírito. A salvação do Espírito, ele não tem nada a ver com o batismo. Ela tem a ver com a palavra de Deus. Qual é o peso da palavra de Deus do Espírito? Será que o teu Espírito está salvo? Será que você está salvo? Ser batizado não é nada. Isso aí não é nada. Isso aí. Porque você pode ser batizado hoje ou ontem, mas continuar a viver uma vida mundana. Mas quando você é batizado no Espírito, pela palavra de Deus, você passa a ser como Jesus, pensar como Jesus. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo ele disse: rogo-vos, pois, amados, pela compaixão do nosso Deus Pai, que apresentem os vossos corpos sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. E não vos conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação, pela mudança do vosso entendimento. Tem que haver algo. Quando você é salvo no teu espírito, 100%, obrigatoriamente, tem que haver uma transformação da tua mente. Da tua mente. Tem que haver uma transformação, uma mudança. Há algo que tem que ser mudado na tua mente, na tua forma de pensar. Não, eu sou pobre. Quem diz que você é pobre? É a tua mente. Ninguém me ama, todas as pessoas me odeiam. Então, qual é o problema? Se as pessoas te odeiam, você não ouviu o que a palavra de Deus disse? Você não ouviu o que o Senhor Jesus Cristo ele disse? Ele disse: porque eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Pode a tua mãe te odiar, pode teus irmãos te odiar, pode teu patrão te expulsar do serviço, pode a tua mãe e teu pai, pode teus filhos te desamparar. Eles pensarem que você está aí só. Você não está aí só, minha irmã. Você não está aí só, meu irmão. Alguém está contigo. Alguém está contigo. Então, você deve transformar. Você deve mudar a forma de pensar. A forma de pensar. Como mudar a minha forma de pensar? Está aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus. Transforma. Você deve ser transformado. Mudar a forma de pensar. Rogo-vos, pois, amados, nosso Deus Pai, que apresentem os vossos corpos, sacrifícios vivos, santos, agradável a Deus. Então, o teu corpo deve ser um corpo que deve agradar a Deus. Está a perceber, né? Não se prostituir. Não se prostituir. Quando você se prostituir, você não é 100% salvo. Ok? Quando você se prostituir. Então, depois ele disse: e não vos conformai com este mundo. Você não deve pensar como o mundo pensa. Mas transforme-te. Da renovação. Tem que haver uma mudança de teu entendimento. Na sua forma de pensar. Na sua forma de pensar. Da sua forma de pensar. Deve haver a mudança. Mas essa mudança, para a tua mente mudar, para a sua mente mudar, minha irmã, meu irmão, para a sua mente mudar. Você nunca viu algumas pessoas que, se uma pessoa não é salva, aqui estamos a falar sobre a importância da salvação.
da tua alma. A importância da salvação da tua alma. Da salvação da tua alma. Ou a importância da tua alma ser salva. Quando uma pessoa não é salva, 100%, você nunca... Ok. Quando uma pessoa não é salva, você nunca vai viver uma vida feliz na tua família. 100%. O teu marido, ele sai de manhã, vai beber, passar, ele leva. Você pensa que o seu marido foi para o serviço, enquanto não foi para o serviço, leva dias fora de casa, te deixar só com seus filhos. Ele está aí a beber, você é homem, deixar os seus filhos, a sua esposa em casa, por causa dos amigos, ir beber, fumar, passar dias fora de casa, se prostituir. O que tens a fazer, homem? What do you do it? O que tens a fazer, homem? O que tens a fazer? O maior feitiço não é quando o diabo te possui. O maior feitiço está aqui na tua mente. Tem que haver uma coisa que tem que mudar aqui na tua mente.